Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Como vocês estão? Advogados, advogadas, médicos, médicas do Brasil, dentistas, profissionais da saúde, todas aquelas pessoas que trabalham arduamente, né, no sentido de promover ali uma saúde, né, de uma recuperação para nós que precisamos tanto desses profissionais. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto, né, que também está relacionado à vida, né? Um assunto que poucas pessoas, ou muitas pessoas, têm um tabu muito grande em conversar, em debater, que é a questão da eutanásia, do suicídio. E eu vou fazer aqui uma resenha, não sei se vocês já assistiram, é um filme de 2010, um filme que fala sobre a vida de um médico norte-americano, né, que ficou famoso no mundo inteiro por promover o suicídio assistido de mais de 100 pacientes nos Estados Unidos. O nome dele é Jack Kevorkian, um médico que, nos anos 90, né, nos Estados Unidos, promoveu o suicídio assistido de mais de 100 pessoas, né, e que acabou sendo preso, processado, né, e um filme muito interessante. Então, eu recomendo. Quem não assistiu, assista. É um filme que traz um debate religioso, um debate jurídico, né, um debate bioético muito importante para o que nós estamos vivenciando hoje, né? Não só no Brasil, como em outros países. Cabe ressaltar que no Brasil a legislação não permite qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de ajuda à prática do suicídio, tá? É uma prática penalmente punível. Mas em outros países, como Holanda, Bélgica, Alemanha, já existe uma legislação que permite que, em determinadas situações, é permitida a prática do suicídio assistido, né? Muitos chamam de eutanásia, né? Muitos chamam de morte assistida. E o debate que o filme traz é justamente sobre até que momento nós, seres humanos, podemos ter vida. Até que momento nós, seres humanos, somos os responsáveis por aquilo que nós fazemos, né? Até que momento nós, seres humanos, podemos viver com dignidade. E o filme ele trata justamente disso, né? Grande parte dos pacientes do Dr. Jack Kevorkian eram pacientes que já estavam em estado terminal, né? Ou seja, não existia mais nenhuma expectativa de cura, ou pacientes que estavam em estado vegetativo, né? Alguns pacientes, em função de acidentes automobilísticos, né? Enfim, acabaram ficando ali com uma condição física, uma condição psíquica, né? Muito dependente. E aí, por vontade própria, esses pacientes decidiram colocar um fim à sua própria vida, né? E o filme deixa isso muito claro, né? O fim da vida para esses pacientes representa o quê? Uma liberdade para eles, para aquelas pessoas que estão ali cuidando, auxiliando, né? Muitas pessoas não conseguem, não aguentam viver sobre o cuidado de outras pessoas, né? Sobre os cuidados médicos, de família, enfim, e decidem colocar um fim na própria vida. Então, o filme deixa isso muito bem claro, né? Até que ponto nós temos a capacidade de decidir quando vivemos e quando morremos. E o filme entra num debate bioético que é talvez um dos grandes temas do último século, do final do século XX, né? Que é a questão da autonomia dos pacientes. Até quando o paciente pode ter autonomia para decidir o que é bom para ele e o que não é bom para ele? Até que momento o paciente ele tem autonomia de dizer: eu não quero mais viver, eu quero morrer. Até que ponto o paciente tem autonomia para entender, né, assim,
as tristezas, né, as angústias que os pacientes, que os familiares, melhor, os familiares sofrem ao ver uma pessoa tão próxima, querida, passar por uma situação tão degradante, né? Alguns casos até humilhante. Até que ponto? Então, o filme ele traz essa discussão, né? E é uma discussão que já está aí no mundo jurídico, no mundo filosófico, há um bom tempo, né? A própria bioética, né? Ela trabalha, ela discute a forma como nós, seres humanos, morremos. Não só em relação à eutanásia, mas também existem outras formas de morte, como a distanásia, a ortotanásia, a mistanásia, que são formas diferentes de morrer. Tá? A eutanásia é uma forma digna de morte, é uma forma digna, uma forma limpa de morrer. E em muitos casos que o paciente, né, os pacientes procuravam o Dr. Jack Kevorkian, eram pacientes que já estavam ali em situação terminal de vida, né, numa situação já final de vida, vegetando. Mas a sua consciência, né, trouxe ele permitiu que ele escolhesse a morte digna como a forma, a última maneira, a última forma de mostrar a sua autonomia, né? A autonomia do paciente é algo muito discutido hoje, né? Principalmente em relação ao direito dos pacientes. Quais são os direitos que os pacientes possuem, né? E aí, no limite dessa discussão está a morte. No limite da discussão da autonomia dos pacientes está a morte. Como eu falei, em muitos países, essa autonomia ela já permite legalmente que o paciente escolha até quando ele quer viver. E é um debate que deve ser trazido para o Brasil, sim. Porque se nós formos fazer uma estatística de quantos suicídios acontecem no Brasil por ano, nós vamos ficar de boca aberta, né? E por que não discutimos? Né? Muitos suicídios são de pessoas que socialmente já não possuem nenhum vínculo, né? Não existe nenhuma preponderância religiosa na vida dessas pessoas, né? Familiarmente, essas pessoas elas não possuem nenhuma relação, né? Então, elas procuram na morte uma forma de libertação, procuram na morte uma forma de mostrar que ele existe. Em muitos casos, o suicídio ele é um grito de socorro, né? As pessoas elas mostram que elas estão precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio, não conseguem e a morte é o último caminho, né? Aqui no Brasil nós temos o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é muito importante, né? É um centro que procura trazer essas pessoas que estão aí a um passo do suicídio, né, para a vida, né, para as relações sociais, as relações políticas, né, as relações familiares, religiosas. É muito importante. Mas em casos em que há uma pessoa doente, terminal, sem expectativa de cura, sem expectativa, né, de nenhuma melhora, até que ponto a autonomia desse paciente permite ele escolher entre continuar vivendo de uma maneira quase que equivocada, de uma maneira, né, sem nenhum tipo de gosto, sem nenhum tipo de prazer, e o momento que ele escolhe para a morte. Até que ponto? Então, o Dr. Jack Kevorkian, ele trouxe isso ao debate, né? Ele trouxe essa discussão. Em muitos processos, ele foi absolvido porque a legislação americana, né, não pune quem auxilia o suicídio, né? Mas ele sofreu ali uma série de perseguições políticas, jurídicas, né, a questão religiosa. Então, assista esse filme, tá? Depois vocês podem colocar nos comentários, né? O meu site é www.direitohospitalar.com.br, né? Tem o Instagram, né? Tem o Twitter,
Coloquem lá o que vocês acham, né? O que vocês pensam sobre o suicídio, né? Até que ponto nós podemos decidir quando vivemos e como morremos. Até que ponto a medicina ela pode prolongar uma vida, né? Sem gosto, uma vida sem prazer, uma vida sem cor, e até que ponto a medicina ela pode colocar aqui ao final da vida. É um debate que, enfim, pode durar aí um ano, né, ou mais até, né, muitos e muitos anos, na verdade. Né? É um debate que nós podemos ter a nível jurídico, filosófico, né, religioso. Então, essas várias formas de interpretar a morte, né, elas acabam influenciando naquilo, em como nós vemos a própria morte, né? E colocar um filtro, né? Enfim, enxergar a morte como um elemento essencial da vida humana é um caminho para a gente até discutir o suicídio de pessoas que, né, ainda tem muita vida pela frente. Então é um filme que eu recomendo, assistam, tá? Está na Netflix, tá? Deixe nos comentários se você gostou. Pensem nisso, porque é um tema que, por mais que a gente queira colocar embaixo do tapete, ele vai sempre estar ali aparecendo, né? No Brasil ainda se fala muito pouco sobre a morte, né? Ainda se fala muito pouco sobre o Thanatos, que era o deus da morte na Grécia, né? Era o deus das profundezas. Se fala muito pouco, né? E quando a gente começa a falar, a gente começa a entender, a enxergar a importância que tem entender o final da vida e trazer a importância do fim da vida para o contexto médico hospitalar, né? Porque nós vamos para o hospital para sair com vida, né? Para curar, para fazer a cirurgia, mas em muitos casos, infelizmente, né, as pessoas entram em um hospital e acabam falecendo. Então, como é que nós enxergamos essa dinâmica, tá? Então, fica aqui o meu convite. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários. Estou à disposição. Meu escritório fica aqui em Brasília, atendo em todo o Brasil, né? Um abraço, fiquem bem.